Vem comigo, revisão de estática, só que agora do corpo extenso. No final da revisão de mecânica, comentei que estática do ponto material tem uma condição de equilíbrio, força resultante igual a zero. Porém, na estática do corpo extenso, nós temos duas condições de equilíbrio. Além da força resultante ser igual a zero, nós também precisamos que o momento resultante seja igual a zero. Momento, grandeza física que mede a capacidade que uma força tem de rotacionar um objeto. Lembrando então que se eu tenho uma barra, uma haste que tem um ponto fixo através do qual essa barra pode rotacionar, se eu faço uma força que faz um certo ângulo alfa com esta barra que tem um comprimento D, eu posso pegar esta força F e decompor essa força F em duas parcelas. Uma parcela que tenta esticar a barra Fx e não faria ela girar, e uma parcela Fy que tende a fazer a barra girar em torno do ponto dado. Para calcular a capacidade que esta força F pode rotacionar esta barra, eu poderia pegar a parcela da força que é perpendicular ao comprimento da barra e multiplicar pelo comprimento da barra. Como Fy seria F vezes seno de alfa, é por isso que o momento de uma força pode ser escrito como F vezes D vezes seno de alfa. Momento de uma força é o produto da força pelo comprimento do ponto de giro até o ponto de aplicação da força e ainda multiplicado pelo seno do ângulo entre a direção do objeto que vai girar e a direção de aplicação da força. Quando a força já é perpendicular ao braço, ao objeto que vai girar, a gente chama essa distância do ponto de rotação até o ponto de aplicação da força perpendicular de braço de alavanca. Bom, para mostrar como é que seria então a solução de uma questão de estática do corpo extenso, eu já vou fazer um exemplo. Imaginem vocês uma barra homogênea apoiada em dois pontos. Esta barra tem uma massa, vamos supor, de 20 kg e se faz uma força de 300 newtons. Esta força é aplicada a 2 metros da extremidade B e a 3 metros da extremidade A. Pergunta clássica. Considerando que a gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado, determine as forças de reação nos apoios A e B. Olha, para essa questão ser mais simples, só se eu desprezasse a massa da barra, que ainda existe essa tipo de questão. Para ela ser mais complicada, bastaria colocar mais forças, mas a técnica de solução vai continuar a mesma. Então observe, para matar uma questão como essa, a gente começa fazendo o diagrama de corpo livre. Vai ter uma força FA atuando no ponto A, vai ter uma força FB atuando no ponto B, vai ter a força peso atuando bem no centro da barra e vai ter aquela força F que foi representada explicitamente. Vou fazer ela menorzinha só por falta de espaço. Depois de desenhar, fazer o diagrama de corpo livre, eu recomendo que o aluno comece a questão de estática do corpo extenso pelo momento resultante igual a zero. Só que para eu calcular o momento, eu preciso saber qual é o ponto de giro. E observem que a barra não está girando, então eu vou ter que supor qual seria um possível ponto de giro. E eu posso supor qualquer ponto. Dica preciosa: selecione como ponto de giro o ponto de aplicação de uma força desconhecida. Como a força FA é desconhecida, eu vou escolher o ponto A como ponto de giro. Momento resultante em relação ao ponto A igual a zero. Como eu posso girar um objeto num sentido ou no outro, eu preciso decidir qual que é o sentido positivo, qual que é o sentido negativo. Eu vou dizer que se o corpo gira no sentido anti-horário, vai ser positivo essa rotação, esse momento. Se ele gira no sentido horário, vai ser negativo. Cada força pode gerar um momento. Como eu tenho 1, 2, 3, 4 forças atuando, eu vou dizer que o momento da força FA, junto com o eixo da força P,
mais o momento da força F, e ainda o momento da força FB, esses momentos todos têm que dar zero. Aqui é o momento que eu vejo que a galera mais erra. É selecionar se o momento vai ser positivo ou negativo. Dica, pega um objeto do lápis que está usando para resolver a questão, pegue o dedo em forma de pinça e coloque no ponto de giro, e usando a outra mão, faça cada uma das forças para ver para onde gira. Você vai observar que quando tu aplicar a força no ponto de giro, você não vai conseguir fazer o objeto girar. Então eu não consigo saber se o momento é positivo ou negativo. Em compensação, a força P gira no sentido negativo, a força F também gira no sentido negativo e a força FB gira a barra no sentido que eu decidi como positivo. Como todas essas forças estão perpendicularmente dispostas à barra que pode girar, seno de 90 é 1, então eu não vou precisar do seno. Então vai ficar o seguinte, o momento da força FA é a força FA vezes o braço de alavanca dela. O momento da força peso é o valor da força peso vezes o braço de alavanca dela. O momento da força F é o valor dela vezes o braço de alavanca. O momento da força FB é o valor da força FB vezes o braço de alavanca da força FB, igual a zero. Eu não sei qual é a força FA, mas a distância dela até o ponto de giro é zero. Era por isso que eu não estava conseguindo girar. Se o objeto tem 20 kg de massa, P igual a M vezes G, 200 newtons é o peso. O braço de alavanca são esses 3 metros. Opa, não. O peso está bem no meio da barra, considerando que ela é homogênea. Então o braço de alavanca é a metade do tamanho da barra. Se a barra tem 3 mais 2, 5 metros, metade, 2,5. Tu vê quase que eu me distraio e já ia errar a questão. A força F sim é 300 e o braço de alavanca dela sim. A distância do ponto de giro até o ponto de aplicação da força perpendicular deu 3. A força FB eu quero descobrir e o braço de alavanca para a força FB é a barra como um todo, os 5 metros, igual a zero. Eliminou esse produto, 2 vezes 2,5 dá 5, com 2 zeros menos 500, 3 vezes 3, 9, 900, mais 5 vezes a força FB igual a zero. Menos 500 com menos 900 dá menos 1.400, menos passa para o outro lado, mais. Vai ficar 5FB igual a 1.400. Força FB igual a 1.400 dividido para 5, 280. 280 newtons. Eu poderia refazer todo esse cálculo usando outro ponto como ponto de giro, por exemplo, o ponto B. E aí assim eu conseguiria outra força desconhecida, a força FA. Mas para finalizar essa questão, vale a pena usar a segunda condição de equilíbrio. Força resultante igual a zero. Força, já que elas são todas verticais, para cima é mais, para baixo é menos ou vice-versa. Tu que escolhe o referencial, o sinal. Vou dizer que para cima é mais. Então a força FA que é para cima, menos a força peso que é para baixo, menos a força F que é para baixo, mais a força FB que é para cima, isso tem que dar zero. A força FA eu quero descobrir. A força P é 200, M vezes G. A força F é 300. E a força FB eu acabei de descobrir, que vale 280, igual a zero. Menos 280 com 280 dá 80. Menos 300 com 80 dá menos 220. Menos passa para o outro lado, mais 220 newtons. O aluno poderia se perguntar, por que as forças não foram iguais? Porque a carga do sistema está mais para cima do apoio B. Logo, o apoio B foi mais solicitado do que o apoio A. Então, um exemplo básico de estática do corpo extenso. Duas condições de equilíbrio, força resultante igual a zero, momento resultante igual a zero. Revisamos como é que se calcula o momento de uma força e vimos como é que se procede, né, bem organizadinho para poder matar esse tipo de questão. Questões mais simples como os gangorras, que só tem uma força de um lado e uma força do outro, eu posso fazer força vezes distância igual a força vezes distância. Fica mais prático, mas para uma questão mais complexa, dominar esse padrão seria importante. Dica final. Momento. Qual é a unidade do momento de uma força? É a unidade de força Newton multiplicado pela unidade de distância metro. Cuidado, hein? Newton-metro lembra Joule, unidade de energia. Só que esse Newton-metro não é energia, é capacidade de rotacionar. Então nós não temos o direito de chamar o Newton-metro do momento de Joule. Cuidado.
Beleza, galerinha? Só o estudo salva. Vamos? Beijo!